por mais uma vez Deus está nos dando a oportunidade para estarmos na sua casa. Já ouvimos belíssimos hinos. Tenho certeza que se o culto terminasse agora, todos nós iríamos para a nossa casa com a nossa alma regozijando com alegria, porque os louvores que aqui foram entoados, eu creio que tocou os céus. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Já são 8h20. Vou tentar entregar o que Deus colocou no meu coração. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. E aqueles que forem achando, Ezequiel, capítulo de número 22 e versículo 30. E aqueles que forem achando, por gentileza e respeito à palavra do Senhor, coloque-se de pé para reverenciarmos a palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Jesus está aqui. Ezequiel, capítulo 22. As crianças de até 8 anos podem ir para a escolinha. Quero falar depois também, viu? Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30. Todos acharam? Então vamos ler. Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou tornar a ler este versículo. Grava este versículo. Diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Está um pouco calor, não é isso? Mas é muito bom a presença do Espírito Santo de Deus conosco. Quem quer fazer água para mim? Fazendo um favor. Meus amados, todos que conhecem a palavra de Deus amam
bíblica. E tenho o prazer de estudá-la para adquirir conhecimento. Sabe que todas as vezes Deus sempre contou com homem e mulheres para usá-los, seja no quesito de falar com alguém para abençoá-lo, para prometer bênçãos. Hoje nós já ouvimos aqui, citando segunda Crônicas, promessas de bênçãos para o povo de Deus, e seja no quesito de exortar alguém. Deus sempre contou com o homem e com a mulher. Nós podemos aqui tirar alguns exemplos da palavra de Deus. Quando Deus ouviu a oração, o clamor do povo de Israel, porque eles estavam vivendo uma vida de escravidão, e eles não estavam mais aceitando aquilo, eles começaram a clamar a Deus, e a sua Bíblia e a minha Bíblia diz que Deus resolveu atender o clamor daquele povo e libertou aquele povo da escravidão. Mas para tal coisa acontecer, Deus contou com Moisés, o grande legislador, para libertar aquele povo da escravidão. Quando Deus iria exterminar o ser humano da face da terra, pode ler na sua Bíblia que você vai encontrar, por causa do pecado que estava demais e Deus não aceitava de forma alguma, como não aceita até hoje, a ponto de estar escrito assim que Deus arrependeu de ter feito o homem. E Deus então colocou no coração de exterminar o ser humano da face da terra. Mas como Ele é amoroso, nós podemos ver na palavra de Deus que Ele deu uma chance ao povo. Se aquele povo se arrependesse, muitos poderiam ser salvos. E Deus precisou de contar com alguém. E esse alguém era o grande pregoeiro Noé. Todos conhecem a história. Todas as crianças conhecem isso. Deus então ordenou que Noé fizesse uma arca. E todos aqueles que entrassem na arca, após a arca ser fechada pela própria mão de Deus, Deus iria destruir aqueles que estavam na face da terra, e aqueles que estavam dentro da arca, eles não seriam destruídos, eles seriam salvos. Deus precisou de contar com alguém para que isso acontecesse, e Deus então contou com Noé. Podemos pegar mais um exemplo. A minha Bíblia, a sua Bíblia que você tem em casa, que você creio que não deixa ela aberta, simplesmente por ter, ou por tê-la, você gosta de estudá-la,
E qual era a chance? Deus precisava de alguém que fosse até esta cidade e pegasse uma mensagem de arrependimento. E se aquele povo se arrependesse, aceitasse a mensagem do pregador, Deus então não iria destruir aquela cidade. Eu creio que todos conhecem e sabem muito bem que era Nínive. Então Deus precisou de contar também com o homem. E Deus então contou com quem? Com Jonas. Mesmo Jonas um pouco teimoso, mas pela segunda vez nós podemos ler na palavra de Deus que Jonas obedeceu depois de ter sofrido algumas consequências. E eu quero abrir aqui um parêntese. Se Deus está no controle e Ele mandou você fazer alguma coisa, não pega a estrada errada, porque quem vai fazer é você. Deus precisa de usar você, e se Ele vai para você, Ele não vai lhe usar. Ele vai fazer com que você volte lá atrás e vá aonde Ele precisa de lhe usar. É isso que aconteceu com Jonas. Aí Jonas foi, pregou a mensagem de arrependimento. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o povo arrependeu e Deus não destruiu Nínive. Deus precisou de mais uma vez contar com o homem. Queridos, se nós fôssemos aqui nesta noite pegar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver aqui vários exemplos Deus usando o homem. Quando eu estou falando homem, senhoras, mulheres e senhoritas, não precisa de ficar com vergonha. Eu estou falando do gênero humano. Eu estou falando tanto o homem do sexo masculino como feminino. Então escute bem, quando Deus, todas as vezes nós podemos pegar aqui, melhor dizendo, de Gênesis a Apocalipse, que nós vamos ver Deus contando com o homem para fazer alguma coisa para ele. Agora, queridos, nós deparamos com uma situação não muito normal, não muito comum dentro da palavra de Deus. Em meio a tantos exemplos que eu já citei aqui, que a Bíblia tem de Deus usando o homem para alguma coisa, nós deparamos com o versículo que eu acabei de ler, que vocês também leram junto comigo, de uma situação terrível, de uma situação tenebrosa que Jerusalém estava passando. E qual é esta situação? Se você pegar aqui na Bíblia e for estudar a palavra de Deus, o povo de Deus, o povo que experimentou muitas bênçãos de Deus, foram testemunhas oculares do poder de Deus. Eles estavam vivendo uma situação tremenda, uma situação ruim. E qual é a situação? Olhe bem. Eles estavam, em primeiro lugar, que eu enumerei aqui, eles estavam fabricando ídolos. Para a adoração, para a idolatria. Eles deixaram Deus de lado e começaram a fabricar ídolos de deuses pagãos, de divindades pagãs. E você sabe o que é a sua Bíblia, que
eles estavam cultuando a deuses pagãos. Segundo, por causa dessa idolatria que surgiu no meio do povo, muitas pessoas inocentes eram mortas. Sangue estava sendo derramado em Jerusalém por causa dessa idolatria tremenda. Terceiro, aquele povo que sabia que Deus era santo, que sabia que Deus era poderoso e que Deus requeria santidade de todos, eles estavam agora misturando o santo com o profano. Para eles não tinha mais diferença santidade ou não ter santidade, pureza ou não ter pureza. Para eles tudo é igual agora. Pode ler na sua Bíblia o que eu estou falando aqui. Não tinha mais separação. Deixa eu tirar aqui, porque eu ia ver o fedete queimado. Não tinha mais separação entre o santo e o profano. Estava tudo misturado. Virou uma bagunça total. E tem uma coisa: Deus não mistura com Deus estranhos. Preste atenção. Vocês já leram de um homem, de um rei, que um dia ele pegou as coisas sagradas, os utensílios sagrados da casa de Deus, e ele foi dar uma festa, e no auge da festa, algo aconteceu ruim para ele. Ele pegou os utensílios da casa de Deus, algo sagrado, algo santo, e misturou com o profano, misturou com aquilo que era impuro, com aquilo que era imundo. E quando ele estava no auge da festa, ele viu uma mão escrevendo na parede, Mene, Tekel, Vazio, que significava pesado, foste na balança e achaste ou foi achado em falta. Deus, naquele momento, estava tratando com aquele rei, porque ele misturou as coisas sagradas com as coisas profanas, e Deus jamais vai abrir mão da sua santidade. Aleluia! E era isso que estava acontecendo com o povo de Jerusalém. Outra coisa que eles estavam fazendo, eles estavam praticando todo tipo de perversidade. Pode ler lá na sua Bíblia, que você vai entender o que eu estou falando. Estava tendo relação sexual, o sogro com a nora, relação incestuosa. Pode ler na sua Bíblia que está aí escrito. E qual então foi a sentença para Jerusalém? A sentença para Jerusalém era destruir Jerusalém. Não tinha outro jeito, outra forma. Porque, meus queridos, Deus é santo. Esse que está no centro desta reunião aqui, ele é santo. Aleluia. Eu quero lembrar a você, eu creio que você já sabe, que nós não estamos brincando de ser crentes, só que é coisa
maldição. Mas só que eu continuo falando que Deus é amor. Deus queria dar uma outra chance para o povo de Jerusalém. Mesmo acontecendo tudo aquilo ali, Deus queria que aquele povo se arrependessem e Ele não iria destruir Jerusalém. Aí nós deparamos com esse versículo que nós lemos, que eu tomei como base. E procurei dentre eles, dentre o povo de Jerusalém, um homem. Deus só queria um homem que tampasse o muro e que se colocasse na brecha perante ele, para que ele não viesse destruir Jerusalém. Deus, então, queridos, começa a procura desse homem. Pode ler na sua Bíblia, o que eu estou falando está dentro da Bíblia. Deus começa a procura desse homem. E a minha Bíblia diz que ele foi até os sacerdotes. Daquele povo. Mas sabe o que a minha Bíblia diz? Que ele foi até o sacerdote. E quando chegou lá no sacerdote, os sacerdotes também estavam contaminados, estavam corrompidos, estavam também cheios de pecados. E Deus então não pode contar com os sacerdotes. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo não vai dar. Deus foi até os príncipes. Está escrito na sua Bíblia. No contexto bíblico, os príncipes aqui, no contexto bíblico, nesse contexto que estamos falando, sabe qual era a função deles? Era de preparar o culto. Era de preparar o ritual para a celebração do culto. Aí Deus então foi até os príncipes. Quando chegou lá nos príncipes, também não pôde contar com os príncipes, porque também estavam todos contaminados. Todos estavam na mesma situação do povo de Jerusalém. Olha bem, queridos, isso é ruim. Isso é triste. Cada um de nós que é cristão, está escrito na Bíblia que nós somos o quê? Sacerdote real. Aleluia. Verdade ou não é? Tem um versículo na Bíblia que fala que eu e você também somos príncipes. Enquanto nós estamos aqui a milhares de pessoas que Deus está precisando de salvar, e Deus conta comigo e com você. Aí o que acontece? Deus foi, não vou entrar também em detalhes sobre os príncipes, não vai dar. Aí Deus foi até os profetas. Quando Deus chegou diante dos profetas, qual era a função dos profetas? O profeta do Velho Testamento, ele emprestava o ouvido para Deus. Deus falava, e ele ouvia, e ele transmitia a mensagem para o povo.
seja ela mensagem para abençoar o povo, ou seja ela mensagem de exortar o povo, chamar a atenção do povo por causa de pecados que eles estavam cometendo. Quando Deus então foi para contar com os profetas, sabe o que os profetas estavam fazendo? Todos são ruins, mas para mim, eu estava lendo aqui, é um dos piores. Os profetas estavam roubando as viúvas. Eles estavam abrindo a boca e falando com o povo o que Deus não tinha mandado falar. Eles se tornaram caluniadores. E por causa disso estava acontecendo muitos assassinatos. Aí o que Deus fez? Deus não pôde contar com ninguém que estava na linha de frente. Não responda para mim, responda para você. Será que Deus pode contar com você? Eu estou falando aqui para cá. Estou incluído no meio. Será que nesta noite você pode dizer assim: Deus, conta comigo? Foi por isso que nós lemos ali que Deus virou e disse assim: procurei dentre eles um homem que pudesse tapar o mundo. Escute bem, Deus não estava procurando alguém, um homem com ofício de pedreiro. O que nós temos ali é uma alegoria. O que quer dizer isto? Era pensamentos figurativos para nós entendermos o que é que Deus queria. Deus não estava dizendo que tinha um muro que estava cheio de buracos e ele estava procurando alguém como o irmão Ronaldo, que é pedreiro, para tampar aquele muro ali. Não, senhores. Deus estava procurando alguém que se colocasse à disposição dele e sentisse a dor daquele povo, para que ele pudesse chegar diante de Deus e dizer: Deus, aquele povo pecou, está correto, Deus, o Senhor tem toda a razão de destruir aquele povo, mas eu estou aqui para tampar o muro, eu estou aqui para fechar esse buraco que está para lá esquerda, eu estou aqui para pedir ao Senhor, nos desculpa, perdoa esse povo. Era isso que Deus queria. E Deus queria que o mesmo homem se colocasse na brecha. Deus queria que aquele mesmo homem que se dispusesse a interceder por aquele povo, para que não viesse ser destruída Jerusalém, depois que acontecesse o milagre de Deus. Deus queria que aquele homem constantemente ficasse vigiando, aleluia, aleluia, intercedendo para aquele povo, e quando alguém pecasse, ele chegasse perto deles e falasse: olha, não peca não, você sabia, você viu o que ia acontecer, mas eu estou aqui, e agora eu estou dizendo a você: não erra. Vou fazer mais uma pergunta, a mesma. Será que Deus pode contar conosco nesta noite? Aí, queridos, em meio a todos estes exemplos que nós aqui citamos, e falamos sobre o estado que Jerusalém estava, quero trazer-vos uma palavra sobre as qualidades
do homem que Deus está à procura. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. Uma era moderníssima, aonde que a tecnologia está avançadíssima. Em meio a essa tecnologia, em pleno século XXI, nós podemos dizer, com toda certeza, que nós não estamos vivendo um período diferente daquele de Jerusalém. Talvez você pode estar pensando assim, mas será que é? Sim. Escute bem. Nós estamos vivendo um período, queridos, onde o certo virou errado. E onde o errado se tornou certo. Nós estamos vivendo uma época aonde que uma moça, se ela chegava na escola que ela estuda, e ela gritar assim, eu sou virgem, o mínimo que ela vai ser chamada ou taxada é de quadrada. Verdade ou não é? Nós estamos vivendo um período onde que nós estamos vendo o pecado empurrando a porta da igreja e tentando entrar de toda forma. Homens que estão na frente, como líder, foram chamados por Deus, que também estão se corrompendo. Talvez não é essa a mensagem que você queria ouvir, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é se você vai sair daqui, aleluia, ouvindo que Deus está falando ou falou com você. E da mesma forma que aconteceu lá em Jerusalém, em pleno século XXI, Deus está à procura de homens e mulheres que se colocam na brecha, que se colocam à disposição dele para poder mudar esta nação. Talvez você pode estar dizendo assim, mas será que está acontecendo isso? A sua Bíblia está escrito assim, em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, no qual é a imagem de Deus. O povo, queridos, eles hoje não estão fazendo mais diferença qual é o santo e qual é o profano. Tudo está se tornando normal. Parece que tudo está na linha. Parece que tudo está perfeito. Mas sabe o que é minha
o que está escrito em Timóteo, 2 Timóteo? Para você ver que estamos vivendo um período na mesma situação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É assim que o mundo está vivendo. É dessa forma, queridos. Se alguém para subir na vida tiver condição de destruir você, porque você está na frente dele, ele vai tentar fazer isso. É real. É o mundo que nós estamos vivendo. E Jesus falou tudo isso que ia acontecer. Só que Deus está à procura de homens e mulheres para Ele usar. E quais são as qualidades do homem que Deus quer usar? Vou terminar no dia mesmo. Primeiro, Deus está à procura de homem cheio de fé. Vou falar mais uma vez. Deus está à procura de homens cheios de fé. O que é fé? Na sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, olha bem, o que é fé? Fé é o firme fundamento. Quem trabalha aqui de pedreiro sabe muito bem o que eu estou falando. O que é fundamento? Se alguém construir uma casa e não fizer um bom fundamento, pode saber que vai vir o vento, vai vir uma tempestade e aquela casa vai ruir, aquela casa vai cair. Então a fé é o quê? É o firme fundamento. Preste atenção, queridos. Um dia Deus chama Abraão e vira para Abraão e diz assim: Abraão, faz favor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no outro versículo mais abaixo está escrito assim: far-te-ei uma grande nação. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas, o quê? Hein? E que não se vê. Sabe o que Abraão disse? Eu não vou, Senhor. Eu não sei que terra é essa. Eu não sei nem aonde é. Eu não vou fazer isso não. E além de tudo, o Senhor está falando que vai me fazer uma grande nação? Não, Senhor, não foi isso que Ele falou, não. Sabe o que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz? A minha Bíblia diz que Ele foi. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Deus está à procura de homens cheios de fé. Se Ele prometer
palavra dele permanece. Deus está à procura de homens cheios de fé para usá-lo. Eu sou crente. Mas, pastor, não estou aguentando essa luta. A luta está demais. As dificuldades estão muito. Os vendavais estão soprando contrário à minha vida. Tudo que eu planejei está dando errado. Eu não esperava acontecer comigo com minha saúde o que está acontecendo. Olha, escute bem. Deus não está procurando homens covardes. Deus está procurando homens cheios de fé, que creem além, mesmo que não está acontecendo agora, mas um homem de fé vê acontecer lá na frente. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus está querendo. Glória a Deus! Deus não está querendo homens covardes, que quando vem os vendavais da vida, ele recua, ele acha que Deus virou as costas. Deus está querendo homens que vê lá na frente, que tem visão de águia, mesmo que não aconteceu agora, mas eu vou ter a minha confiança em Deus Todo-Poderoso, porque Ele prometeu, e eu creio, eu tenho fé que vai cumprir. Amém. É isso que Deus está querendo. É isso que Ele está procurando. Segundo, Deus está à procura de um homem que tem um coração quebrantado. Ouça bem. Deus está à procura de um homem que tem um coração quebrantado. Sabe o que está escrito no Salmo de número 34? E versículo 18, o salmista Davi pode dizer assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está à procura de homens e mulheres que têm o coração quebrantado. Homens que têm coração quebrantado. Oi, ele traz lenço para a igreja, para limpar o suor, não, para limpar as lágrimas. É o que nós precisamos de ver nos nossos cultos. É o que nós precisamos de ver, aleluia, nas nossas reuniões. Homens com o coração quebrantado, com os olhos lacrimejando, quando a palavra de Deus fale e toque no coração dele. Deus está à procura de homens quebrantados. O homem quebrantado, ele não é um homem altivo. O homem com o coração quebrantado, ele tem coragem de pedir perdão e de perdoar. O homem com o coração quebrantado, ele tem coragem de reconhecer o estado dele, a situação dele, e ele dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, eu sei que aconteceu algo, mas eu estou aqui de joelhos, e eu estou com meu coração quebrantado, chegando até o pó, e eu creio que o Senhor é que tem poder de me levantar e de me fazer mais do que Senhor em Cristo Jesus. Deus está à procura deste homem para usar. Será que nós podemos dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero ser usado nas tuas mãos. Senhor, eu estou aqui,
eu quero que o Senhor me use. Será que nós podemos dizer assim? Ou nós simplesmente estamos passando um tempo na face da terra? Terceiro, Deus está à procura de um homem. Eu falei isso aqui hoje de manhã, de oração. Vou tornar a repetir. Deus está à procura de um homem de oração. Vou falar o que eu falei que hoje de manhã na escola bíblica. Oração não é reza. Reza é ler o que é o que está escrito em algum livro. Oração é um diálogo que você tem com Deus. Oração é a oportunidade de você conversar com o seu Criador. Oração é a forma, ou é a maneira, ou é o veículo de você expressar para Deus o que está acontecendo, que talvez eu não sei, a sua esposa não sabe, o seu filho não sabe, mas quando você dobra o joelho e começa a conversar com Deus, aleluia, e conta as vossas necessidades, você tem o poder de mexer com o coração de Deus através da oração. Oração não é monólogo. Monólogo é conversar com você mesmo. Oração é um diálogo. Aleluia. Eu tenho certeza, não sou vidente, mas eu tenho certeza que no nosso meio tem pessoas que estão passando por dificuldades, tem pessoas que estão passando por alguns problemas, e às vezes não está sabendo como resolver. Escute aqui, é muito fácil. Sabe como você resolve isso? Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, aleluia, e comece a conversar com aquele que está olhando e que tem os olhos como chama de fogo. Ele pode resolver, solucionar todos os seus problemas, mas vai com ele. Meus queridos, o homem de oração, escute bem, o homem de oração, uma mulher de oração, faz Satanás dar 1000 por hora. Olhe bem, um dia eles fizeram um decreto, e o decreto era este: que ninguém podia pedir alguma coisa se não fosse ao rei. E eles foram lá, pertinho da porta onde Daniel ficava, e pregaram aquele decreto. Sabe por quê? Porque ele sabia que Daniel era homem de oração. A minha Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele não orava com as janelas fechadas, não. Ele orava com as portas abertas para que lado? Em Jerusalém. Aí sabe o que aconteceu? Quando Daniel chegou lá e leu aquilo, Daniel falou assim: o quê? Vou parar de orar. Eu não quero que aconteça nada comigo. Foi isso que ele falou? Não. Sabe o que aconteceu? Ele continuou abrindo a porta, entrou para o seu quarto, e a Bíblia diz que ele dobrou o joelho e começou a falar com Deus. Ele não parou de orar. Sabe por quê? Porque Daniel sabia, aleluia, que o homem de oração é uma potência nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu com Daniel? Você sabe a história. Chegaram perto dele e falaram: senhor rei, não tem um decreto aí que o senhor assinou, que todos aqueles que pedissem alguma coisa
Aonde, se não fosse o senhor teria uma sentença para ele? Ele falou assim, sim, tem isso mesmo. Pois é, rapaz, então, tem um jovem ali. O que está acontecendo com ele? E o rei gostava muito dele. A minha Bíblia diz que o rei amava Daniel. O que está acontecendo? Quem é? É Daniel. É aquele judeu. É mesmo? Pois é, rei. O senhor vai ter que cumprir. Mas Daniel continuou orando. Mesmo sabendo que ele poderia entrar numa situação ruim, ele não parou de orar. Muitos de nós, por causa de qualquer probleminha, nós esquecemos e paramos de orar. Aí nós queremos que Deus responda, ou que Deus resolva os nossos problemas. Não é verdade? Hein? Aí sabe o que aconteceu? Mandaram chamar Daniel. Daniel foi perante o rei. Quando Daniel estava perante o rei, a ordem era para que Daniel parasse de orar. Era para que Daniel parasse de pedir ao Deus dele, ou pedir, no caso, era pedir alguma coisa a outra pessoa. Daniel falou assim, não. Olha, se você não fizer isso, nós vamos te julgar aonde? Aonde? Escola dominical, gente. Aonde? Na Copa dos Leões. Aí Daniel, tremeu as bases. Foi tremendo, foi nada. Porque ele sabia que ele era homem de oração. Ele sabia com quem ele estava conversando. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que o Deus dele poderia fazer coisas extraordinárias para ele. Aí pegaram Daniel, mesmo o rei com o coração triste, porque o rei não queria que acontecesse isso, porque amava Daniel, gostava de Daniel, e pegou Daniel e colocou Daniel lá na cova dos leões. Aí aqueles que estavam doidinhos para matar Daniel, falaram assim, nossa, acabou Daniel. Daniel agora não existe mais. Mas quando eles foram lá na cova onde estava Daniel, eles tiveram uma grande surpresa. Por quê? Os leões não tiveram poder de tocar em Daniel, porque Daniel é um homem de oração. Meus queridos, escute bem. Você não sabe a potência e a arma que você tem na mão. Não vai dizer, olhe bem, você não sabe a arma, a potência que você tem na mão. Preste atenção. Se na mesma hora que você dobrar o joelho, e eles pegarem um foguete da NASA, e soltar o foguete, você, a sua oração, chega muito mais rápido, muito mais veloz diante de Deus. Aleluia. Hoje nós aprendemos que Jesus teve necessidade de orar. Se Jesus teve necessidade de orar, e nós? Hein? E nós? Então Deus está à procura de homens e mulheres que têm o coração voltado à oração. Para nós terminarmos, Deus está à procura de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vou falar mais uma vez. Deus está à procura de homens para usá-los cheios do Espírito Santo. Vou te dar um tempinho. Nós vamos terminar agora. Mas pensa aí, um homem cheio do Espírito Santo, o que ele não faz dentro deste gatilho? Hein? Nós vivemos
numa era em que o pecado está dominando o mundo. A minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Deus conta com o homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença na face da terra. Coloque-se de pé. Deus não tem medo da sua, Satanás não tem medo da sua roupa nova. Preste atenção. Você pode ir para a faculdade e estudar 4, 5, 10 anos. Satanás não tem medo do diploma que você vai adquirir lá. Você não vai fazer a diferença espiritual que precisa de fazer. Você pode ser um cantor com a voz mais afinada da face da terra. Que ele não vai ter medo de você. Você pode ter tantos alqueires de terra aqui, que ele vai continuar rindo da sua cara. Mas ele tem medo e estremece diante de uma mulher e de um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Que eu venha cair nos braços de Deus e sentir a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus. O conjunto pode cantar bonito, mas se a presença do Espírito Santo não estiver no meio dele, simplesmente vai ser um cântico. Nós poderíamos ter aqui os melhores rituais de culto, mas se o Espírito Santo ficar lá fora, vai ser simplesmente ritual de culto. Deus está à procura de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Você pode falar comigo que você não vai conseguir convencer um pecador, mas se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai conseguir trazê-lo até aqui e ele vai aceitar Cristo como Salvador, porque você está cheio do Espírito Santo. Você, mulher, pode chegar na frente do espelho e colocar as melhores e mais bonitas maquiagens, porque vai ficar bonito, não é errado, isso é bacana, mas se você olhar um pouquinho, suar igual eu estou aqui, você vai ficar do mesmo jeito antes. Mas se alguém olhar para você e ver que você é cheia do Espírito Santo, eles vão ter algo diferente no seu rosto, eles vão ter um brilho, a presença gloriosa do Espírito de Deus na sua vida. Uma igreja sem Espírito Santo é como um jardim sem flores. Uma igreja sem Espírito Santo é como um rio sem peixe.
e canta na barra. Deus está à procura de homens e mulheres para Ele fazer uma potência para mudar o nosso mundo, a nossa nação. Alguém se dispõe? Alguém se dispõe? Alguém se dispõe? Não saia desse culto da mesma forma que você. Mas saia daqui dizendo assim: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero ser cheio do meu Espírito Santo. Eu quero fazer a diferença na minha escola. Eu quero fazer a diferença no meu trabalho. Eu quero que quando eu passar na rua, alguém possa olhar o meu movimentar e ver que é o teu Espírito Santo que está movimentando na minha vida. Bem, Deus está à procura de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que a trombeta vai tocar. Nós sabemos que os céus vai se abrir. A igreja vai ser arrebatada. Mas antes que isso aconteça, Deus está querendo fazer o movimento na face da terra. E Ele só vai fazer com mulheres e homens cheios do seu Espírito. Vamos orar. Deus do céu, Olha bem, poder, não saia desse recinto do mesmo jeito. Diga para Deus assim: Deus, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu não sou nada, mas eu quero ser uma tocha nas tuas mãos. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que alguém veja em mim a tua presença. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti e agora estamos orando a Deus e pedindo ao Senhor que venha continuar abençoando os Teus servos que aqui estão. Pai, que haja mudança de vida, que haja, Deus, transformação, que haja quebrantamento de coração e que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Senhor do Senhor. Se você sente a unção de Deus,